Oi pessoal, eu me chamo Denise Braga Sampaio, sou do Instituto de Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia e vou mostrar um pouquinho para vocês do funcionamento do CIMAP-TOOLS. A gente viu em vídeos anteriores que vão estar no link da descrição como são os mapas, quais são os seus principais elementos, mas chegou o momento da prática. Bom, eu montei aqui um esquema básico de mapa, né? O que foi que eu fiz? A gente falou num dos vídeos que foram vistos que é interessante que a gente primeiro eleja alguns conceitos. Então, o que foi que eu fiz? Nessa lateral, eu tenho alguns conceitos que vão me ajudar a responder a questão focal que eu estabeleci, o que são os mapas conceituais. Então, o que foi que eu trouxe? Mapa conceitual, diagrama de significado, conceito, proposição, verbo, tabela de clareza proposicional, clareza e correção. Só para mostrar mais ou menos como funciona o CIMAP-TOOLS, eu vou colocar mais alguns termos aqui, mais alguns conceitos, melhor dizendo. Dei um clique duplo e vou escrever mapa mental. Vou colocar mais um conceito, palavras-chave. Pronto. Vou fazer um mapa bem básico só para mostrar como é que funciona. Vocês lembram que para fazer um mapa conceitual a gente precisa de, além da questão focal, um conceito principal. Então eu vou trazer aqui para o centro do meu mapa o conceito mapa conceitual. E os demais conceitos eles vão estar subordinados a esse conceito principal, que é o mapa conceitual. Então, eu vou trazer aqui para o ladinho do mapa conceitual, um pouco mais abaixo, o conceito mapa mental. Clico no conceito mapa conceitual e ligo até mapa mental. Eu quero dizer, basicamente, que o mapa conceitual é diferente de mapa mental. E que mapa mental possui palavras-chave. Então, aqui a gente já tem duas proposições. A primeira proposição é que mapa conceitual é diferente de mapa mental, e a nossa segunda proposição é que mapa mental possui palavras, corrigir aqui, possui palavras-chave. Uma outra proposição que a gente pode fazer, já diferenciando mapa mental de mapa conceitual, mapas conceituais apresentam, e aí a gente está no singular, então eu vou colocar apresenta. E aí já para diferenciar os mapas mentais dos mapas conceituais, eu vou trazer dois conceitos aqui para o centro, que são conceito e proposição. Então, mapa conceitual apresenta proposição, mapa conceitual apresenta conceito. Note que eu estou usando a mesma proposição para dois conceitos distintos que estão relacionados a mapa conceitual. O que é que eu posso fazer? Transformar em uma só. Apago essa proposição, né? Dou um del e consigo apagar a proposição. Puxo de apresenta para o outro conceito que eu quero representar. Então, os mapas conceituais apresentam proposição e apresentam também conceitos. Estou colocando no singular porque os meus conceitos estão todos no singular. Então, é interessante que a gente tenha essa cadência nas nossas proposições.
que mais que eu tenho? As proposições, elas são formadas por verbo. A proposição é formada por verbo. Essas proposições precisam ter elas precisam ter o quê? Clareza e correção. Então, a proposição precisa ter correção, precisa ter clareza. Então, a gente estabeleceu aqui com o conceito proposição, 3 proposições. A primeira delas é que a proposição é formada por verbo e que a proposição precisa ter clareza e correção. Uma outra coisa que a gente pode falar é que a proposição, e aqui eu já vou mudar um pouquinho a estrutura do meu mapa, ela é formada também por conceitos. Ela relaciona, portanto, conceitos. A proposição é formada por verbo e conceito, ou termo de ligação e conceito, né? Então, a gente já tem aí uma microestrutura desse mapa conceitual. Uma outra coisa que a gente pode trazer, já inclusive respondendo diretamente à nossa questão focal, é que o mapa conceitual representa um diagrama de significado. E por fim, eu vou colocar aqui que clareza e correção estão ligados à tabela proposicional. Então, clico aqui também em correção, puxo até a proposição que eu quero estabelecer e coloco que a clareza e a correção é verificável. A clareza é verificável, a correção é verificável pela tabela de clareza proposicional. Então, esse é um esquema muito básico para mostrar mais ou menos como funciona o CIMAP Tools. Dou clique duplo, aparece o conceito. Nessa parte superior aparecem as possibilidades de ligar a partir de uma proposição. Puxo dela para o outro conceito com o qual eu quero relacionar, coloco a proposição e coloco aqui o nome do conceito. Muito simples, tranquilo, né? O mais difícil é realmente conceber a ideia do mapa, trazer os conceitos e estabelecer as relações, as proposições entre eles. Existem, obviamente, outras coisas, como, por exemplo, mudar a cor, ajeitar a estrutura do mapa, que isso pode ver mais adiante. Mas algumas coisas eu posso, por exemplo, adiantar aqui para vocês, né? Quando nós queremos colocar os vetores, você clica na linha que quer editar e vem aqui na opção de estilos, linha. Aqui existem várias opções, eu vou optar por essa primeira opção, que mostra as setas mesmo se as conexões não terminarem o conceito, e aqui aparece, tá? Então, a gente tem o aparecimento das linhas. Eu quero fazer isso de maneira mais rápida. Tudo bem, você vai clicar numa primeira linha, segurar o Ctrl e buscar todas as linhas com as quais você deseja colocar vetor, nas quais você deseja colocar o vetor. Então, eu vou colocar nessas aqui, que apresentam a ligação. Venho nessa primeira opção e aí todas as linhas que eu selecionei automaticamente mostrarão os seus vetores. Em relação à cor,
a mesma coisa. Lembrando que a gente tem que ter muito cuidado no uso das cores. Eu vou, só a título de ilustração, selecionar aqui mapa conceitual e na tabela de estilos venho na seleção de objeto, definir tamanho e cor de objeto. Nessa primeira opção de cor, vai fazer o preenchimento interno do conceito. Já nessa segunda, diz respeito à sombra e o outro diz respeito à linha. Então, eu venho nessa primeira opção, que diz respeito à cor, e seleciono a cor que eu acredito ser a mais adequada para o meu objeto. Então, a gente vê que mudou a cor. Dois detalhes são importantes em relação à cor. O primeiro deles é que a cor não pode atrapalhar a leitura do mapa por outras pessoas. A gente tem que pensar, por exemplo, nas pessoas que são daltônicas, tem que pensar nas pessoas que têm uma sensibilidade à luminosidade, então cores muito berrantes, né? Por exemplo, um verde limão, um azul piscina, podem dificultar a leitura para determinados tipos de questões visuais. Outra coisa que a gente tem que estar atenta é que as cores elas têm que ter uma lógica dentro do seu mapa. Uma opção que se dá é justamente colocar uma legenda para cada cor. Lembrando que quando a gente altera a cor, os conceitos seguintes vão seguir a formatação desse último conceito que foi editado, né? Então, a gente tem aí essas possibilidades. Pensem, como eu falei em vídeos anteriores, em primeiramente categorizar cada um desses conceitos para que as cores então sejam definidas a partir dessa categorização. E aí você pode colocar uma legenda especificando o que cada cor representa. Por exemplo, aqui seria o nosso conceito principal. Tá? Aqui são só alguns detalhes básicos e aí terminei, por assim dizer, o mapa. Então eu venho aqui em salvar mapa conceitual. Como é a primeira vez que eu estou editando esse mapa, é a primeira vez que eu estou salvando, ele vai pedir alguns metadados, como o nome. Eu vou colocar aqui protótipo MC. Pede para que a gente coloque também a questão focal, né? Então eu vou aqui evidenciar a questão focal, que é o que são mapas conceituais. Pede também as palavras-chave, mapas conceituais. Eu vou colocar só um, mas depois pode colocar outros. E esses conceitos, aliás, essas palavras-chave são todas separadas por vírgula. Então eu vou colocar primeiramente mapas conceituais. E aqui já tem os metadados que dizem respeito à minha inscrição no CIMAP Tools. Venho em salvar e o mapa então vai para o meu diretório de mapas conceituais. A gente pode ver aqui o diretório mais ou menos como ele fica. Então a gente tem todos esses mapas que eu fui fazendo ao longo das pesquisas. Pronto. Salvei o mapa, eu quero na verdade colocá-lo, por exemplo, no artigo. Venho em exportar, arquivo de imagem, e aí ele vai gerar então uma extensão de imagem, pode ser JPEG, pode ser outra extensão que vai aparecer como opção. E então eles vão pedir e então o software vai solicitar que eu escolha um diretório, uma pasta dentro do meu computador, onde eu possa alocar esse mapa na extensão que eu quero, né? Pode ser, como eu disse, JPEG, PNG, pode ser PDF e assim por diante. Só que eu marquei a opção de imagem, então vão aparecer só extensões voltadas à imagem, tá? Então, salvei no diretório que eu quero, depois é só utilizar no arquivo Word ou qualquer outro em que eu esteja fazendo a redação do texto. Bom, pessoal, eu espero que tenha ficado claro e que vocês consigam mapear a partir dessas pequenas dicas que eu fui dando ao longo do vídeo. Abraço a todos, bons estudos e até a próxima.